Oi. Oi, gente. Oi, Flora. Tudo bem com vocês? Tudo? Então tá bom. Tá chovendo aí? Aham. Nossa, aqui tá chovendo e tá fazendo inverno. Acho que tá chovendo bastante até. Daí fiquei sem a net, guria. Daí tive que ficar ali mais de uma hora com essa gente para eles voltassem a minha internet para bem eu poder dar meu plantão. Por isso que eu peço desculpas para vocês pelo horário que eu tive que alterar, porque sem esse eu não consigo fazer no celular, sabe? Eu não consigo anexar nada no meu celular. Vamos lá, então. O que eu posso ajudá-los? Se a Rafa quiser começar falando. Que o meu, Flora, é um pouquinho compridinho, tá? Tá, não tem problema. Professora, o que eu queria mais entender melhor, assim, é a parte de... Vou pegar o nome certinho aqui. Divisão em partes diretamente e indiretamente proporcionais. Tá. 42, 43. Uma dúvida é a minha. Legal. Isso é uma coisa que começa lá no 7º ano e vai até o resto da vida. Deixa eu só, antes de começar por ali, explicar para vocês qual que é a diferença de uma grandeza diretamente proporcional de uma grande... não, peraí, vamos espichar esse bagaço aqui. O que é uma grandeza? Inversamente proporcional. Em primeiro lugar, a gente vai entender isso. Grandeza não proporcional. Proporcional, o que significa essa palavra? Quando a gente tem uma proporção. Então, se um dobra, o outro dobra. Se um dobra, o outro cai pela metade. Se um triplica, o outro triplica. Então, num problema relacionado com isso, sempre vocês vão ter exemplos assim. Vou dar um de diretamente proporcional. Uma fábrica com 10 máquinas produz 1000 biscoitos. Vou dar um exemplo bem simples para a gente começar, depois a gente vai complicando. Com 20 máquinas, quantos biscoitos essa fábrica irá produzir? Daí vocês vão dizer, professora, 2.000, claro, né? Dobrou as máquinas, dobrou os biscoitos. Sim, essa aqui é fácil de fazer a conta, não precisa nem fazer a conta, né? Para a gente já saber. Mas o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que onde é que está o diretamente proporcional aqui? Diretamente, por quê? Porque quando um cresce, o outro também vai crescer. Então, eu já sei que o meu X vai ser maior que 1000. Por quê? Porque se o número de máquinas dobrou, o número de biscoitos também vai dobrar. Por isso que é proporcional. Certo? Agora, o que acontece daí? Por que é diretamente? Diretamente por quê? Porque o que acontece com uma grandeza acontece com a outra. Uma dobrou, a outra também dobrou. Agora, um exemplo de inversamente proporcional. Vamos usar essa mesma fábrica de biscoitos. 10 máquinas. Meu Deus, está caindo assim o mundo aqui. 10 máquinas produzem essa mesma quantidade de biscoitos em 10 dias.
20 máquinas vão produzir essas mesmas quantidades de biscoito em quantos dias? Vocês acham que é mais ou menos dias? Menos, porque eu tenho mais máquinas produzindo. Então, aqui, nós temos uma grandeza que aqui aumentou, mas aqui vai diminuir. Então, ela é inversamente proporcional. E o que é uma grandeza não proporcional? Vamos supor, tem um exemplo bem bom aqui. Deixa eu só achar ele. Iluminando. Para cá. Vamos supor que eu tenha aqui, eu vou botar aqui do lado, uma relação do crescimento de uma criança. Vamos, meu filho. Vamos supor, é a idade da criança em anos com a altura em centímetros. Então, eu sei lá, a criança tem 1 aninho de idade. Ela vai medir 75 centímetros. Quando ela tiver 2 anos, ela vai estar com 88 centímetros. Quando ela tiver com 3 anos, ela vai ter quase 1 metro, 98 centímetros. E quando ela tiver 4 anos, ela vai ter 105 centímetros. O que aconteceu aqui? Sempre que aumentou a idade, aumentou a altura. Ok. Tudo bem. Só que não proporcionalmente. Não foi que nem aqui. Aqui, o que aconteceu aqui? Aqui dobrou o número de máquinas, dobrou o número de biscoitos. Por isso que é proporcional. Aqui, dobrou o número de máquinas, caiu pela metade o número de dias. É proporcional. Agora aqui não. Dobrou a idade da criança, vai dobrar o tamanho? Deus me livre, né? Daí ia ter uma população de gigantes. Não dobrou. Não é? Então, aqui nós temos uma grandeza que se chama não proporcional. E daí, conforme o que eu tenho, eu resolvo de jeitos diferentes. Se eu tenho uma grandeza que é... Ai, que delícia, parou a chuva. Diretamente proporcional, eu vou fazer a regra do X para resolver. Lembrando, aqui, claro, não precisa fazer, né? A gente já sabe que vai dar 2.000. Mas eu vou fazer sempre a regra do X. 10 vezes X é igual a 20 vezes 1.000. E daí eu vou resolver. Então, eu vou resolver assim. Sempre com o xizinho. 10x é igual a 1.000 vezes 20. 10x é igual a 20.000. X é igual Doutora, a 2.000. você me dá 1 minutinho só para mim pegar uma folha do Sim, kit? Que é claro. maior? 2.000 biscoitos. Esse vermelho que eu queria, mas estava no teu vermelho, não no draw. Certo? É um modo, quando a gente entende o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional, porque senão a gente já vai errar a conta na certeza, vai sempre fazer regra de X? Não, porque no diretamente proporcional, ou a gente inverte uma delas, ou resolve assim. Deixa eu já ir montando aqui. Vamos, meu filho. Aqui vai ser 20 vezes x é igual a 10 vezes 10. 20x é igual a 200. Opa, 100. X é igual a 5. 5 dias.
E é assim que eu coloquei. Só que eu coloquei com mais de uma grandeza, né? Que foi o que a gente aprendeu. Esse aqui é do 7. Deixa eu ver se foi. Aqui, Rafa, ele ensina a gente trabalhar com as constantes, sabe? Mas não precisa, se não quiser, pode resolver a conta sem usar as constantes. Viu, Carol? O jeito que a gente resolve uma regra de 3, quando é diretamente proporcional ou quando é inversamente proporcional, é que muda o jeito de fazer a conta. O diretamente é o X e o inversamente é reto. É o tracinho. Ó, 20 vezes X é igual a 10 vezes 10. Então, agora, isso aqui foi só para começar. Agora a gente vai lá nessa página 42. Eu já vou fazendo isso. Vocês estavam copiando? Estavam, né? Pode tirar. Se vocês estavam copiando, eu volto, não tem problema, vai estar lá escrito. Estavam copiando? Estava copiando, Carol? Não? Não, só eu tirei uma foto. Pode tirar. Minha filha está numa gandaia aqui com uma outra. Peraí. Quer copiar, Rafa? Peraí. Não, já copiei, Sora. Sério? Não precisa pegar mais nada daqui? Tá. Copiei tudo. Então, vamos para o livro. Aqui. Só deixa eu abrir ele. Esse. Vamos pegar o do professor, né? Que daí as coisas já estão resolvidas, não precisa escrever tudo. Pronto. Você está com dúvida nesse exemplo aqui do fazendeiro? Rafa? Assim, o diretamente proporcional eu consegui entender, mas o indiretamente eu fiquei meio em dúvida. É porque assim, sabe aquilo que a gente fez lá? Deixa eu voltar lá só um pouquinho. Porque eu sei o que é a tua dúvida. Porque por isso que eu perguntei como vocês tinham aprendido a calcular lá no 7º, 8º ano a regra inversamente proporcional. Por quê? Porque o correto, claro que a gente já abrevia aqui e faz retinho, tá? Mas o que é o correto? O correto é você trabalhar com as razões, porque nada mais é do que razões, né? Esse assunto. Então, aqui você escreveria assim, ó, Rafa. 10 sobre 20, como se fosse uma razão mesmo. 10 sobre 20 é igual a 1000 sobre x. Tá? E daí você faz a regra do x lá. Porque como é diretamente proporcional, você vai trabalhar com a regra do x. Faz 10 vezes x é igual a 1000 vezes 2000. 1000 vezes 20, desculpa. Certo? Aqui, qual que é as razões que você tem? Você tem 10 sobre 20, certo? Mas como é inversamente proporcional, uma delas você tem que inverter. E daí você faz x sobre 10. E daí segue sempre a regra do x. Só que o brasileiro, para abreviar, em vez de inverter e fazer a regra do x, que na verdade é inverter 2 vezes, você não inverte, você faz 10 vezes 10 é 20 vezes x. Mas o certo era fazer assim, conforme eu expliquei agora. 10 vezes 10 é igual a 20 vezes x.
Então, o certo é sempre fazer a regra do x, desde que no inversamente proporcional você inverta uma delas. Só que, na verdade, o que você está fazendo é inverter 2 vezes, concorda? Você inverte aqui na razão e depois você faz o x, que nada mais é do que tu inverter. Então, a gente já brasileirou a conta e faz retinho aqui, que não precisa fazer toda essa volta para chegar na mesma coisa que a gente chegou aqui. Que a gente escreveu a mesma coisa que aqui, concorda? Então, lá, quando você trabalha com a constante de proporcionalidade, na diretamente proporcional, você não sentiu, você achou mais fácil. Por que você achou na inversamente proporcional? Porque tem que inverter. Vai ficar 1 sobre alguma coisa. Entendeu? É que, na verdade, eu me confundi mais com o exemplo que a apostila deu. Porque ali embaixo ele fica uma fração, enfim. Porque ele inverte, Rafa. Ele inverte. Sabe? Porque, na verdade... Ela me confunde totalmente. Quer ver? Não, mas eu vou explicar para vocês. É que eu quero pegar só a raiz disso para vocês. Inversamente proporcional. Quer ver? Regra de 3, segunda situação. Ele inverte uma das razões. Só quero pegar a raiz disso aqui para te explicar desde o começo. Então, tá. Ok. Agora vamos lá para aquele exemplo que nós vamos fazer aqui no quadro. Mas isso aqui ficou claro que quando é inversamente proporcional, você lembra disso, Carol? Que aqui a gente aportuguesou a forma de resolver, né? Mas, assim, o método mesmo é você inverter uma das razões e fazer igual a regra de x. A regra de x faz nos dois, só que desde que você na inversamente proporcional inverta. Uhum. Eu lembro dessa. Né? Só que, claro, a gente, para facilitar a conta, já faz assim. Agora, eu vou limpar tudo isso para fazer aquele exemplo lá, tá bom? Então, vamos lá. Na página 42, diz assim. Quando essas partes não são iguais, tá? Divisão em partes diretamente proporcionais. Então, ele deu um exemplo. Sora, Oi? depois que você terminar de explicar essa, você pode ir pro... Cadê? Aqui, ó. Regra de 3 composta e proporcionalidade entre mais de 2 letras. Sim, posso. Essa também é bem mais complicada também. Então, vamos lá. Divisão em par. Aqui ele dá um exemplo de uma estrada rural, né? E diz que é propriedade de 3 fazendeiros. Daí tem o fazendeiro A, o fazendeiro B e o fazendeiro C. E eles dizem que o valor que eles gastam para fazer a manutenção da estrada... Ai, deixa eu tirar esse vermelho, que coisa mais horrível. É R$9.000. R$9.000 é o que eles gastam de manutenção anual. E diz assim, que será dividido de forma proporcional à quantidade de dias que cada um dos fazendeiros utiliza a estrada semanalmente. Isso aí é a mesma conta que consultório de médico. Esses consultórios de médico que atende 3, 4, só que um deles só vai uma vez por semana. Vai dividir as despesas do mês por 4? Não vai. Ele só vai uma vez por semana. Então, tem que fazer um cálculo de proporção aí, tá? Então, o que fala ali no texto? Que o fazendeiro A, ele vai 4 vezes por semana. Fazendeiro A, ele usa a estrada lá, né? Ele não vai, ele usa a estrada 4 vezes por semana. O que é isso, meu Deus? O fazendeiro B, ele usa 3 vezes por semana. Por que tá tudo grande se eu nem botei grande? 3 vezes por semana. E o fazendeiro C é quantas vezes por semana?
Vamos olhar lá. 2. Tá bom? Então, a gente tem que fazer o cálculo proporcional, porque manutenção é em função dos gastos que você tem. Então, o A, com certeza, vai ter que pagar mais de manutenção do que o C. Na verdade, o A vai pagar o dobro do C, porque ele usa o dobro de vezes na semana, certo? Então, ali ele até fez o desenho das cotas, né? Ele botou 4 de laranjinha, que representa o A, 3 de verdinho, que representa o B, e 2 de roxinho, que representa o C, para representar o número de vezes. Então, ele fez isso por quê? Porque, na verdade, eu tenho 7 mais 2, 9. Então, é usado 9 vezes na semana isso. Ali ele representou com aquelas cores ali. Então, esses 9.000 aqui, eu vou ter que dividir em 9 vezes e depois fazer vezes 4, vezes 13, vezes 2. Eu tenho que primeiro saber quanto que é uma vez na semana. Daí depois é só multiplicar. Ah, mas não é uma vez, é 2. Ah, não é uma vez, é 3. Não é uma vez, é 4. Tá? É isso que ele faz ali. Então, como que ele soma isso aí? Ele disse que se 9.000 é para 9 vezes, é essa conta que ele faz. 9.000 reais, ele gasta para 9 vezes na semana a estrada ser usada. Eu vou escrever vezes assim, tá? 9 vezes de uso. Quanto que ele vai gastar para usar a semana em uma vez? Para usar a estrada em uma vez? 9 a 9.000. Uma vez vai ser regra de 3. 1.000. Se eu fizer 9 vezes 1 dividido por 9, vai dar o x igual a 1.000, concordam? Então, é R$1.000 para eu usar a estrada uma vez por semana. E daí, o que a gente faz? O A, a gente sabe que usa 4, então é 4 vezes 1.000. 4.000. O B usa 3 vezes por semana, então é 3 vezes 1.000, porque o 1.000 é uma vez por semana. Certo? Então, aqui vai ser 4.000. Aqui vai ser 3.000. E ali vai ser 2.000, exatamente a metade do A, porque ele usa metade de número de vezes por semana. 2.000. Entendem isso? Tá. Tu entendeu, Carol, de onde saiu esses números? Tá. E agora, para calcular a tal da constante de proporcionalidade, é isso aqui justamente que a gente calculou aqui, ó. Por quê? Porque independente, ó, tem que dar a mesma coisa. Então, se eu fizer 4.000 por 4, vai dar esses 1.000. 3.000 por 3, vai dar 1.000. 2.000 por 2, vai dar 1.000. Então, 1.000 é a minha constante. Então, se eu disser assim, agora eu vou começar a usar essa estrada também. Só que eu vou usar 7 dias na semana. Por que ele ensina a calcular essa constante de proporcionalidade? Porque aqui os números da semana são pequenos, né? São só 7. Mas pega aí um exemplo que trabalha aí com milhares de tamanhos, como, por exemplo, uma partilha que se trata de milhões. O que eu vou fazer aqui? Quanto que eu vou ter que pagar, Rafa? 7.000. 7.000, porque eu já sei que a minha constante é 1.000. É só multiplicar por 1.000. Independente de A, de B ou de C, a constante é 1.000. Eu vou multiplicar por 1.000 o número de vezes que eu for usar. Tá? Isso é no diretamente proporcional, ou seja,
Caiu pela metade o número de vezes? Caiu pela metade o valor. Agora, na inversamente proporcional, que é o que a gente vai ver, vai ser diferente, tá? Daí ali ele calcula, ali ele pede ali na página 43. Após efetuar o pagamento, os fazendeiros receberam um comunicado dizendo que o valor da manutenção do próximo ano passará para 10 mil. Nossa, mas que reajuste, hein? Calcule a nova constante. Mesma coisa. O que eu vou ter que fazer? Aquela regrinha que a gente fez lá em cima. 10 mil vão ser 9 vezes de uso. Que eu vou somar todos eles que vão usar. Quanto vai custar uma vez de uso? Essa vai ser a minha constante. Então, eu vou fazer 10 mil dividido por 9. Certo? Essa regra de 3 aqui, Rafa, ele chama de K, que é a minha constante. Tá? Mas eu acho mais fácil entender por regra de 3. Então, tu vai chegar à conclusão que cada um vai ter que pagar 1.111,11. Porque é os que? 10 mil vezes 1 é 10 mil. Dividido pelo 9. Deixa eu fazer mais por partes aqui. Regra de 3. 9 vezes x é igual a 10 mil vezes 1. 9x é igual a 10 mil. X é igual a 10 mil dividido por 9. O x vai ser, que é no caso K, né? 1.111,11. Só que essa aqui é a minha constante, não é o que cada um vai pagar. O que cada um vai pagar agora? De novo, o A, 4 vezes 1.111 com 11 centavos. O B, 3 vezes o quê? 1.111 com 11 centavos. E o C vai pagar 2 vezes 1.111 com 11 centavos. Certo? Claro que aqui, por a gente não usar todas as casas depois da vírgula, se tu somar depois, não vai dar exatamente os 10 mil, vai dar 9.990 alguma coisa, certo? Agora vamos ver o caso do... Ficou entendido isso aqui, Rafa? Oi, professora. Ficou entendido isso aqui? Sim. Então, agora vamos para o inversamente proporcional, que é o outro exemplo que ele deu ali. Olha lá, diz assim: de modo similar à divisão em partes diretamente proporcionais, não podemos dividir um valor em partes inversamente proporcionais a números dados. Então, ele dá o exemplo ali da multa ambiental. Diz que a multa ambiental é 12 mil. Tá? E será aplicado a 2 proprietários de determinada área. Para que o valor da multa não aumentasse, o proprietário A já replantou 4 hectares de área desmatada. Então, esse aqui foi 4 hectares. O A. E o B, 2 hectares. Então, é meio imaginável que o B vai ter que pagar mais depois, né? Porque ele já replantou menos. O que é que a gente enxerga aqui? Que é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto maior a área replantada, menor é a multa. Então, estão vendo? Ó, quanto maior um, menor o outro. Inversamente proporcional. Então, quanto mais área você replantar, menos você vai pagar. Então, quem que vai pagar menos desses dois aí? O A. O A, porque ele replantou mais. E como é que a gente vai enxergar isso agora? A gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa. Ó,
3? Por que 3? Só um pouquinho. Deixa eu ver como é que ele fez aqui. Dividir um número em partes inversamente proporcionais é o mesmo que dividir a fração, claro, porque a gente tem que inverter. Então, como é inversamente proporcional, aqui, lá na regra de 3, ao invés de eu usar 4, eu vou usar, porque 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Se eu inverter isso aqui, vai ficar 1/4. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Mas se eu inverter, vai ficar 1/2. Certo? E aí, sim, por ser uma inversamente proporcional, na verdade, ao que nem lá eu fiz 9.000 e somei pelos 2. Só que aqui não é diretamente proporcional, eu não posso fazer isso. Então, aqui eu vou ter que pegar esse 12.000. Eu vou ter que dividir pelo quê? Pela soma de que cada um tem. 1/2 mais 1/4. Como é que a gente faz essa conta? 1/2 mais 1/4. O denominador não é o mesmo. Eu tenho que achar o denominador em comum. Entre 4 e 2, o MMC é 4. Sabem fazer isso? Tá. Daí eu faço 4 dividido por 2 é 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 é 1 vezes 1, 1. Então, dá 3/4. Então, na verdade, esses 12.000 eu tenho que dividir por quanto? A soma do que eles plantaram, mas de forma invertida. Por que de forma invertida? Porque é inversamente proporcional. Quanto mais eles plantarem, menos vai pagar. Por isso que eu tenho que inverter. Foi por isso que lá na regra do inversamente proporcional, eu lembrei vocês que uma das frações inverte para a gente manter o x. Tá? Então, aqui, na verdade, eu não vou dividir por eles o número como está. Eu tenho que inverter eles para depois somar. Eu não posso somar 4 com 2, 6 e dizer que é 1/6. Eu tenho que inverter cada uma das partes e depois somar. Entendeu, Rafa? Eu não posso pegar 4 mais 2, 6 e dizer que o inverso é 1/6. Primeiro eu inverto as partes, depois eu somo. E daí eu cheguei que as duas partes juntos são 3/4. E daí sim eu vou dividir 12.000 por 3/4. Divisão de frações. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 12.000 vezes quem? Quem que é o inverso da segunda, Carol? Quem que é o inverso da segunda fração? Eu copiei a primeira e eu preciso inverter a segunda. Seria 3. 4/3. Não, 4. É o inverter. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. É o inverso de um número. Tá? Então, divisão de frações a gente faz assim. Não divide nada. Multiplica o primeiro, o de cima, pelo inverso da segunda. Daí resolve. 12.000 vezes 4 dividido por 3. Eu já faria esse 12.000 aqui dividido por 3, vai dar 4.000 vezes 4, 16.000, é isso? É. Eu gosto de simplificar. Então, agora a minha constante é 16.000. O que significa isso? Ué, agora eu vou ter que fazer lá quanto que cada um vai pagar. O A, tanto o A quanto o B vai pagar na constante de 16.000. E daí, quanto que vai ser cada um? Eu vou ter que fazer 1/4 vezes 16.000 para o A e 1/2 vezes 16.000 para o B, que já está lá na página 44.
Como é que eu faço essas contas? Vocês sabem? Mesma coisa, multiplico o numerador, denominador aqui, é como se tivesse 1. 1 vezes 16.000 é 16.000. Dividido por 4 vezes 1, que é 4, vai dar 4.000. E aqui, 1 vezes 16.000 é 16.000. Aqui é como se tivesse um 1. 2 vezes 1 é 2. Dá 8.000. Daí é justo, né? Certo? Então, tá bom. Entendeu agora, Rafa? Só porque é inversamente proporcional, eu tenho que inverter as partes antes de somar. Essa que é a grande questão. Tá? Entendi. Bora lá. E aí? No fim, eu não me lembro se eu fiz esses exercícios porque eu pedi para uns fazerem em aula. Eu passei a correção para todo mundo, será? Eu tô tudo bem. Sim, senhora, passou. Todo mundo viu a correção? Porque senão vocês peguem aqui agora. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês enxergar. Porque a 1 foi a Anitta, eu tenho aqui os nomes, ó. Você tem isso, Rafa? Ó, isso aqui é um caso diretamente proporcional, não inverte. Agora, Sim. esse número 2 aqui... Não. Esse aqui, não é, esse aqui, ó, o número 5 é inversamente proporcional. Uhum. Você passou, acho, como algo do tipo. Não, eu passei como VA2, daí cada um resolveu, só que eu não sabia se todo mundo tinha correção. Sim. Se não tem, vocês copiem agora. Não, mas tá com correção. Tá, então é porque eu corrigi. Já nem sei mais. Pronto, qual que é a próxima dúvida? É a página 39, Sora. Ali que fala sobre as regras de três compostos e proporcionalidade entre mais e duas. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente resolver uma regra de três composta, a gente tem que entender se quem são as minhas grandezas. O que é isso? Ué, quem é que está variando ali? 39, 40, 39. Tá, vamos direto para os exercícios. Aqui, regra de três composta, ó. Então, vamos lá. Não. Vamos fazer aqui dos blocos, mas aí, como eu não tenho espaço, eu tenho que ir lá pro quadrinho branco. Vamos fazer junto, Carol. Página 40. Deixa eu pegar aqui do meu livro também. Aqui. Vou pegar água, tá, Sora? Rapidinho. Eu também vou. Só um pouquinho, Rafa. E a gente fica falando. Gente, como chove. Só deixa eu fazer uma coisa aqui, gurias. Deixa eu ver se eu consigo. Bem rapidinho. Eu não sei onde é que eu enfiei o meu celular.
E se eu soubesse, eu já resolvia. Ô, Manu, você pegou meu celular? E onde é que você deixou, queridinho? Mãe, eu deixei no sofá e você pegou. Onde é que será que eu enfiei? Meu Deus do céu. Tá difícil. Ai, eu consegui aqui, guria, só um pouquinho. Eu só preciso desmarcar a natação da Manu. Senão eu perco a aula. É um aplicativo. Pronto. Fecha isso. Pronto, vamos lá. Vamos lá no quadrinho branco resolver, Carol. Diz o seguinte: 3 máquinas produzem juntas 1.000 blocos de concreto em 5 dias. 5 máquinas precisarão de quantos dias para fabricar 1.000 blocos? Então, a minha sugestão para vocês nunca na vida se enganarem é vocês verificarem quem são as grandezas. Máquinas, nesse caso aqui. Qual que é a outra grandeza? Número de blocos. Número de blocos. E a outra? Os dias. Os dias, o tempo, como queiram, tá? Tempo em dias. Quando você faz isso, Carol, você já se organiza, entendeu? Para não se perder nas grandezas. Essas são as grandezas. A primeira coisa que você tem que colocar é isso, porque a segunda coisa que você tem que analisar é se é diretamente ou inversamente proporcional. E você só vai conseguir analisar se é diretamente ou inversamente proporcional quando você souber quem são as grandezas. Então, daí você leu, depois que você colocou as grandezas, você lê o exercício de novo e vai preenchendo. 3 máquinas produzem 1.000 blocos em 5 dias, certo? Você só dá um minuto, porque aqui aconteceu um negócio com o meu cachorro e eu preciso de 5 segundos, só um segundo. Tá bom. Rafa, você tem mais alguma outra dúvida? De volumes, tá tranquilo? Volumes é bom, Volumes, né? acho que é a parte mais fácil que tem. Ah, eu adoro também. Tem mais Porque lógica, né? a parte de gráfico é mais visual, né? Então, e você interpretar o jeito do gráfico. Então, é mais fácil. Aí tem as variantes, né? De que estatística é a eu botei. roda. De estatística eu botei uma Estatística? de pictograma, tá? De carrinho. É fácil. Essa parte de interpretação é mais fácil. Tipo assim, ó, tem 3 linhas dizendo os anos, tipo, vendas em 2016, 17, 18. Aí fala assim, ó, se eu vendi tantos a mais de 2015 para 16, quanto que eu vendi em 2019? Daí tu tem que descobrir o valor de cada carro primeiro para depois calcular os quantos tem no 2019. É muito simples, eu botei Sim, assim, essa ó. parte é bem fácil. Eu também, a estatística eu domino, quer dizer, eu domino tudo, mas assim, o que eu gosto mais, o que eu não gosto na matemática é a trigonometria, que é aquela parte de seno, tangente, cosseno. Não é que eu não gosto, eu sei, mas eu não gosto de explicar assim, porque a impressão que dá é que as pessoas não pegam, entendeu? Assim, eu até gosto, assim, dessa parte de geometria e tal, mas eu acho um pouquinho mais difícil. É, Mas eu então. gosto.
Então, você vai preenchendo, ó, Carol. Você vai lendo o exercício e vai preenchendo, ó. Agora a gente volta lá para o número 1 e lê de novo. Tá? 3 máquinas produzem 1000 blocos em 5 dias. Agora, qual que é a nova frase ali? 5 máquinas precisarão de quantos dias para fabricar 15.000 blocos? E daí, quantos dias é a minha incógnita? É a minha pergunta. Então, depois que você escreveu as grandezas, você volta no exercício e preenche de novo. Essa é a primeira etapa para resolver uma regra de 3 composta. Qual que é a segunda etapa? Eu analisar quem que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Daí você, primeira pergunta que você tem que se fazer, Carol, é em relação ao quê? Em relação ao quê aqui que a gente vai ver, Rafa? O que vai ser inversamente o que vai ser diretamente? Em relação ao quê? Aos dias? Exatamente. Sempre onde tem a minha incógnita, deixa eu tentar marcar isso aqui. Sempre onde eu tenho a minha incógnita, ai, droga, nunca consigo fazer isso. Eu queria fazer isso aqui, ó. É só vir para cá. Onde eu tenho a minha incógnita, eu vou fixar. Daí eu vou pensar em tempo, em número de blocos em relação ao tempo e número de máquinas em relação ao tempo. Não, porque se tu fizer tudo em relação a tudo, tu vai ficar doido. Então, em relação ao número de blocos, Carol, é diretamente ou inversamente proporcional? Quanto mais blocos eu tiver, eu vou levar mais dias ou menos dias? Mais dias? Quanto mais blocos eu tiver, eu vou levar mais dias, certo? Então, blocos e dias são diretamente proporcionais. E máquinas e dias? Quanto mais máquinas, eu vou levar menos dias ou mais dias? Quanto mais máquinas eu tiver, eu vou levar, menos dias. Menos dias. Então, essa flecha vai para o sentido oposto. E agora vem a terceira etapa. A primeira foi preencher os dados com as grandezas. A segunda é definir quem que é diretamente ou inversamente proporcional. E a terceira é montar a conta. E aí que vem a coisa. Onde está a incógnita, tu deixa sozinho. Então, eu vou escrever ali. Com a canetinha normal. 5... Deixa eu pegar o preto de novo. 5 sobre x é igual ao quê? E agora? O que a gente vai fazer? 5 sobre x é igual ao quê? É 1000 sobre 15.000? Pode ser. 1000 sobre 5.000, 15.000, porque é diretamente proporcional ao tempo. Então, eu não inverto nada. Só que o número de máquinas é inversamente proporcional ao tempo, não é? Daí eu preciso inverter. Em vez de botar 3/5, tu vai botar 5 terços. Tá? Por quê? Porque o número de máquinas é o único que tem a flechinha dos avessos aqui, no sentido contrário. Então, é só ela que você vai inverter. E daí faz a conta normal. 5 sobre x é igual 1000 vezes 5, 5.000. É multiplicação de frações. Multiplica o numerador, multiplica o denominador. 15.000 vezes 3, 45.000.
tá? E daí faz normal. 5.000 vezes X. Ai, agora eu posso fazer com a outra caneta, peraí. Que não tem mais as frações. Daí eu vou fazer o X aqui. 5.000 vezes X é igual a 45.000 vezes 5. Então, vai dar 5.000x é igual... Deixa eu ver quanto que dá isso. 45.000 vezes 5. 225.000 divididos por 5.000, 45. Então, o x vai ser 225.000 dividido por 5.000. X é igual a 45, o quê? Dias. Não é isso que o exercício pedia lá? Então, a resposta desse exercício é: serão necessários 45 dias para que 5 máquinas produza quantos? Fabriquem 15.000 blocos. Essa é a resposta. Pronto. Deixa eu puxar para cima isso aqui, para bem de vocês enxergarem alguma coisa. Certo? Entendeu, Carol? Quer que faça mais algum? Você poderia fazer mais um exercício só para fixar bem? Sim, mas tem algum assim que você queira que eu faça que você não entendeu na aula ou eu posso pegar qualquer um? Não posso pegar qualquer um. Tá. Então, eu vou ver. Vocês já copiaram aqui? Já pegaram? Então, vamos fazer o número 3. Olha lá. Diz assim: em 15 dias, um grupo de 20... Vocês vão ler 2 vezes o problema. Daí vocês não vão errar. Primeiro, tu lê geral. Em 15 dias, um grupo de 25 pessoas consome 25.000 litros de água. Até para saber se é simples ou composta. Vocês têm que ler o problema. Então, aqui eu vejo que eu tenho 3 grandezas. Número de dias, número de pessoas e litros. Já sei que é a regra de 3 composta. Se 5 pessoas fossem incorporadas ao grupo, quantos dias durariam 40.000 litros de água? E aí? Quem são minhas grandezas? Dias, pessoas e quantidade de água. Então, eu volto e leio de novo. Em 15 dias, boto 15 aqui. 25, coloco 25 aqui. Consomem 25.000 litros de água. Se 5 pessoas fossem incorporadas, bom, eu tinha 25. Incorporei mais 5, agora são 30 pessoas. Certo? Quantos dias elas utilizariam 40.000 litros? E daí eu penso, eu vou fixar de novo a minha grandeza. Aqui onde está a minha incógnita. Santo Cristo. E vou pensar, quanto mais pessoas eu vou levar mais dias ou menos dias para consumir a água? Tá mudo, Carol. Menos dias. Menos dias, porque eu tenho mais gente para tomar água, vai consumir mais rápido, vai consumir em menos dias. Então, flechinha sentido inverso. Agora, dias em relação à quantidade de água. Quanto mais dias eu vou ter mais água consumida? Sim. Quanto mais dias eu vou ter mais água consumida. Ou quanto mais água eu vou ter mais dias para ser consumidos. Então, é diretamente proporcional. Tá?
Então, dias e quantidade de água é diretamente proporcional. Agora, dias e pessoas é inversamente proporcional. Então, quem que eu vou inverter? Não precisa fazer isso aqui que esse livro faz. É só inverter direto. Faria assim, ó. 15 está para X é igual. Inverto a flecha, que é o ovo podre aqui da questão. É só essa que está inversa. Então, eu vou inverter, vou botar 30 sobre 25. 30 sobre 25. E lá, 25 mil e 40 mil. Não precisa inverter, porque ela está no mesmo sentido dos dias. 25 mil, 40 mil. Certo? E daí eu resolvo de novo, multiplicação de frações. 30 mil vezes 25 mil, 25 vezes 40 mil. Então, aqui eu vou ter 15 sobre X. Vamos ver quanto que vai dar. 30 vezes 25 mil. Dá 750 mil. Vocês não esqueçam da calculadora. Vocês vão fazer prova na escola? Sim, senhora. Pelo amor de Deus, não esqueça a calculadora. Fazer esses números aqui na mão é para matar. 25 vezes 40 mil. 1 milhão. Um, dois, três. Daí eu faço a regra normal. 750 mil X é 15 vezes 1 milhão. Dividido por 750 mil. Vai dar 20? É, deu 20 dias. X é igual a 20. Entendeu, Carol? Então, para te saber se a grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, tu fixa a grandeza onde está a variável. Ai, por que eu não consigo fazer isso, Rafa? Que raiva. Tu fixa essa aqui e compara pessoas em relação a dias e água em relação a dias. Sempre você vai comparar com a que tem a incógnita, tá? Ok? Mais alguma dúvida? Mais algum exercício que vocês queiram repetir, que não entenderam? Professora, só naquela parte ali da fração que fica ali 1 sobre 25, aí tem ali 1 sobre 30. Aí ele faz... É porque é que eu ensino a fazer direto, sabe, Rafa? Mas por que ele faz aquilo? Eu já nem ensino isso aqui, porque senão vai ser o samba do crioulo doido. Divisão de... Eu vou lá no meu quadrinho branco, que eu tô cansada desse falta de espaço que esse livro me dá. Vou mandar uma reclamação no final do ano. Olha ali. Você entendeu por que é invertido? Por que tá 1 sobre 25 e 1 sobre 30, Rafa? Sim, entendi. É porque é inversamente proporcional às pessoas. Então, o que é isso? 1 sobre 25 é divisão de frações, hein? Essa professora de vocês do ano passado, se eu encontrar lá na rua, arranco os cabelos dela. 1 sobre 25 dividido por 1 sobre 30. Como que a gente faz? Isso aqui vocês vão precisar, gente. Prestem atenção. Divisão de frações. Vai ser igual. Mesma coisa, Rafa. Copia a de cima. Eu falo de cima, o certo é falar copia o numerador. E multiplica pelo inverso do denominador. Quem que é o inverso do denominador? Aí faz 30 sobre 1. Sobre 1, que é 30. Aí você multiplica. 1 vezes 30, 30. 25 vezes 1, 25. Só que daí eu peço para vocês inverter direto, não precisa fazer todo esse caminho, Rafa. Não é isso que eu falei para você lá? Faz lá, 15 sobre x é igual a quem?
Ah, pessoas inversamente proporcionais. Já inverte direto. 30 sobre 25. Entendeu? Não precisa fazer todo esse caminho aqui. Sabe? Não precisa, faz direto, só inverte, é mais rápido. E aqui, normal, 25 mil sobre 40 mil. Sempre que a grandeza for inversamente proporcional, só inverte. Porque aqui, na verdade, ele trabalha lá com aquela constante de proporcionalidade que é o inverso. Lembra que a gente fez lá dos hectares da multa lá ambiental por hectares? Inverte quando é inversamente proporcional, mas não precisa inverter uma por uma, inverte ela pronta já. Tá? Mais algum? Sim. Ai, senhora, Pode e-mail falar, aqui. Eu pode fui falar. olhando conforme o roteiro de estudos. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Essa média aritmética. Nossa, já fui bem muito tempo. Calma aí. Ah, voltando. Lá no começo da apostila, praticamente, na Tá, página 8, que é o histogramas e o pictograma. tá, vamos lá. Página 8. 7 e 8. É por aqui, né? Eu nem sei que página eu tô. Essa porcentagem não botei Está nada. na página 19. Ah, tá. Agora que eu vi o número das páginas que eu tô. 13. 8, 9. Tá aqui. Tá. Então vamos ver. Aí começa. Tá. Pictograma é um tipo de gráfico que utiliza figuras para identificar o gráfico. Deixa eu ver se aqui nesse do sétimo ano fala, porque eu teria que entrar com. Eu nem vou conseguir dar gráficos para o sétimo ano. Quem mandou botar isso aqui não tem nada a ver com o sétimo ano. Guria, se eu contar para vocês choram. Eu não consigo dar todo o conteúdo desse ano. Deixa eu só ver se eles botaram de um jeito mais simples aqui. Mas não deve ter só de setores e barras, eles estão felizes, eles estudam só setores e barras. Tá. Os mais fáceis, né? Então vamos lá. Pictograma, Carol. Eu sempre vou relacionar com a pesquisa que eu quero fazer. Aqui o livro propôs uma pesquisa sobre quantidade de brinquedos arrecadados por turma. Fizeram lá uma intervide e resolveram arrecadar brinquedos. Bom, que figura que pode usar para fazer essa pesquisa? Um brinquedo. Agora, se eu for fazer uma pesquisa, eu trabalho lá na Felivel e eu quero fazer uma pesquisa da quantidade de carros que eu vendi nesse ano. Que desenho, que figurinha que eu podia usar? Um carro, né? Ou, eu vou fazer uma pesquisa sobre hábitos alimentares da turma do 9º ano. Vou botar umas frutas ali, hábitos saudáveis. Vou desenhar frutas e assim por diante. Então, na verdade, isso aqui é figurativo, é uma figura que representa um número. Que número que tem aqui no 6º ano? Bom, ele fala aqui, ó, que cada leguinho desses amarelo vale 4. Cada lego desse verde vale 2 e o vermelho vale 1. Então, eu vou te perguntar, quantos brinquedos o 6º ano arrecadou, Carol? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá no mundo, eu acho, Carol. 32? Quanto? Não.
Calma aí. É que cortou. Tem 8 Legos aqui. É 32, Sora. 32. Tá certo. 8 vezes 4 é 32. E o 7º ano, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e mais um vermelhinho. Então, eu vou fazer 13 vezes 4, 27. mais um não. vermelhinho, mais um Ah, no é verde. verdade. É Não, laranja. verde é Isso. 2, né? Não, eu tô no 7º, né? É vermelho. Então, vai ser 13 Fica 53, vezes Sora. 4, mais 53 brinquedos. E o 8º ano? Nossa, mas não com verde para 2 brinquedos. E o 8º ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, 32, mais 2 brinquedos correspondente a esse 34. verdinho. Então, vai ser 34. 34. E o 9º ano, claro, arrecadou mais. Sei lá, eu quantos tem aqui, Carol? 1, 2, 3, 4, 5, Sora, 6, a gente fez na aula, tem 64 no todo. 64. Porque, provavelmente, 64 já está multiplicado? Sim. Então, tem 16. Claro, 64 não ia ter aqui, né? Então, 16 bloquinhos, 16 vezes 4. É só isso, Carol. Então, se eu te perguntar assim, ó, Carol, quantos brinquedos a mais o 8º ano arrecadou em relação ao 6º ano? 2. 2. Porque aqui tá igual essas barrinhas, né? A única diferença é isso. Então, vocês vão ter que cuidar. Eu botei um exercício desse na prova, desse a mais. O que é a mais que tem? Quantos a mais tem aqui? Tem que primeiro multiplicar por quanto corresponde cada um. E se não dissesse quanto corresponde, mas dissesse... sei lá, é um número. Que 8 mais 10 dava tanto. Daí você calcula o valor do bloquinho e daí depois você multiplica por 16 para saber quanto que tem no 9º ano. Então, é coisas assim Dá correlacionadas, pra fazer entendeu? na regra de 3, né? Pode ser. Tá? Agora vamos para o histograma. Por que eu fechei essa potinha aqui? Vamos lá. Ai, meu Deus. Aqui. Histograma. Histograma sempre não vai ser um número assim, ó, Carol. 6º ano, 32. 7º ano, sei lá. Quanto que eles arrecadaram? 53. Não é exato, é uma faixa, tá? Então, por exemplo, assim, esse exemplo aqui que o livro deu, ele é muito aplicado para histograma. Você usa uma faixa salarial e o número de funcionários. O que quer dizer isso? Que dentro dessa faixa de 1 a 3 tem 4 funcionários. É isso. Tá? Entendi, Sora. E aí, mais alguma coisa? Infelizmente, sim. Tá, vamos lá. A média aritmética, Sora, eu não lembro muito como faz. Soma todos os dados e divide pelo número de dados que você tem. Por exemplo, aqui nesse gráfico de colunas. Ó, eu expliquei isso hoje de manhã, ó, consumo de energia elétrica. O que você faz? Você vai somar os 6 dados e dividir por 6. Ah, tá. É só Soma, para rememorar mesmo. soma o conjunto de dados e divide por 6. Tá? Tá. O que mais? Calma aí, Sora. Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa.
Ah, Sora, em volumes, principalmente os prismas, eu tô com mais dúvida. Tem que ver um exercício que você deu como VA também, eu acho, que eu tive um pouquinho mais de dificuldade para fazer. Tá. Que é ali da Que página página 27 que é, Carol? Não sei. O CA, eu acho que tem mais exercícios sobre isso. Que página que é que você está vendo aí? Carol, eu acho que qual você está falando tá na página 56, um que a Lívia Isso, eu lembro, 56, 55, por aí. Volume é sempre área da base vezes altura, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um prisma. Como é que é o nome desse prisma? Prisma de base triangular. Isso, prisma triangular, porque a base é um triângulo, certo? Aqui é um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. Ok? 56? 55. Isso. Que número que é? Acho que o 3, tem o calendário. O exercício 1, aqui, que tem a base triangular. E o exercício 3 também, eu acho que foi mais complicadinho para mim entender. Tá. Então, vamos lá. Vamos para o 1, depois vamos para o 3. Página 51. Deixa eu pegar aqui só. Eu acho que conferir os resultados para não fazer nada errado. Páginas 55, 56, tá aqui. Ok. Vamos lá. O primeiro aqui é um prisma quadrangular regular, tá? Como é que a gente vai calcular o volume deles? Sempre vai ser volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Sempre vai ser assim. Quem que é a área da base nesse caso aqui, Carol? Quadrado? Ok? Porque a base é um quadrado. Tanto que o nome do prisma é quadrangular. Então, qual que é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Certo? Quanto que é o lado desse quadrado? 5. 5. Então, é 5 vezes 5 vezes 5, que é a altura. Não, a altura é 9. Certo? 5 vezes 5 é 25, vezes 9, 225. Então, o volume é 225 o quê? Centímetros cúbicos. Tá? Deixa eu empurrar isso aqui mais para cá. Certo, Carol? Entendeu? Sim. Agora, quando o prisma é triangular, quem que vai ser a área da base? Base vezes a altura dividido por 2. Muito bem. Base vezes altura. Ai, vamos escrever todo ele, né? Base vezes altura dividido por 2, porque é um triângulo. Quem que é a base nesse caso aí? A base do triângulo é 4. Tá aqui, ó. Eu vou pegar a base, ó. Peraí, deixa eu pegar meu reto aqui, porque esse torto aqui não vou ser feliz. Olha aqui a base dele, ó. Essa é a base. É um triângulo. Então, a base não é 4? Tá certo. Mas ele fala lá que é um prisma regular. Então, o que que significa isso? Que todos os lados Todos os lados do triângulo são iguais. são 4, exatamente. Porque diz que é regular. Todo polígono regular tem os lados iguais. Então, eu já sei a minha base, mas eu não sei a minha altura. Olha aqui. Eu não sei.
Porque não disse que a área da base do triângulo é base vezes altura sobre 2? É essa altura aqui, ó, que vai na área da base, porque é isso aqui que é a base. Essa aqui é a altura do poliedro. Essa é a altura do poliedro. Isso é a altura da base. Isso que tem que saber diferenciar. E aqui eu não tenho, mas eu posso calcular por Pitágoras. Então, aqui vai medir 2, esse cateto mede 2, porque tudo mede 4. A hipotenusa mede 4 e eu quero saber a altura do triângulo, essa altura aqui. Então, como é que eu vou fazer? Hipotenusa ao quadrado, então é 4 ao quadrado, igual a quem? A 2 ao quadrado, mais essa alturinha ali que eu quero saber ao quadrado. A altura do triângulo, eu vou botar aqui, para vocês não confundirem com a altura do poliedro, ao quadrado. Então, isso é uma equação. Eu vou ter aqui 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, 16. 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que é 4. Mais a altura do meu triângulo. Então, quanto que é a altura do triângulo, Carol? O 4 vai passar para o outro lado como menos 4. Então, vai ficar 16 menos 4. Então, essa alturinha aí vai ser 12. Só que é uma altura elevada ao quadrado, que aqui já ficou no esquecimento. Então, A ao quadrado é 12. Quanto que é A? Raiz de 12. Certo? Eu não sei. É, raiz de 12. Eu vou ter que fazer nesse negócio aqui. A é igual a raiz de 12. Só que 12 é o quê? Eu posso fatorar isso aqui. É 4 vezes 3. Então, eu vou ter raiz de 4 vezes raiz de 3. Raiz de 4 é uma raiz exata, é 2. Então, a alturinha do triângulo é 2 raiz de 3. E é essa alturinha aqui que é 2 raiz de 3. Então, vou botar lá. Base do triângulo é 4 vezes 2 raiz de 3, dividido por 2. Aqui eu já divido esse 2, fica 4 raiz de 3, a área da base. Só que não é isso que está pedindo volume. O que é volume? De novo, área da base vezes a altura do poliedro. A área da base a gente já calculou, vezes a altura, né, do poliedro. Então, vai ser 4 raiz de 3, que é a área da base, vezes a altura do poliedro. Quanto que é a altura do poliedro, Carol? 6. Hã? Ai, que dor nas minhas costas. É 6. Então, 24 raiz de 3. 4 vezes 6, 24. E aquele raiz de 3 a gente deixa assim para não ter que fazer conta. Certo? Então, sempre que eu tiver um prisma triangular, eu provavelmente tenho que calcular essa altura aqui que não vai vir. Ok? É a 3 que vocês queriam que repetisse? Do calendário? É a 3. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Tá. Olha só, diz assim, esse calendário, ele tá vazado, né? Aqueles calendários de banco, né? Tem um buraco aqui no meio. Ele é um prisma triangular. Qual que é a altura desse prisma? Qual que é a altura desse prisma? 8? Não. 8 é um dos lados da base. A base Ai, descobri ainda.
Ah, A altura é 15. Ele só está deitado. A altura, Carol, é onde eu não tenho base. Aqui também tem um triângulo aqui atrás, a gente não enxerga. Mas ele está aí. Né? Que vai juntar aqui, né? Meu super desenho. E aqui. E aqui. Mas ele tá ali. Então, isso aqui é a altura do poliedro. Então, calcule quantos centímetros quadrados de papel serão necessários para a confecção do calendário. Quanto de papel a gente vai precisar? A gente precisa calcular as áreas das bases aqui, das faces, na verdade, né? A gente sabe que esse cantinho aqui é 8, que isso aqui é 8. E isso aqui é 15. Então, 8 vezes 15, 120. 120. Isso é a lateral dele. Só que eu tenho 3 retângulos, né? Eu tenho Aí fica um aqui, 360. isso, um aqui e um aqui. Daí é só multiplicar por 3. Certo? Aqui tá a planificação dele, ó, abertinho, ó. Tenho 8 aqui nessa partinha e 15 nesse comprimento aqui. Certo? Mais alguma coisa? Eu não tenho mais dúvida. Tá. eu também não, Sora. Acho que foi tudo. Bom, então vamos encerrar, meninas. Boa sorte para vocês em todas as provas, tá bom? E obrigada Obrigada. pela participação de vocês nas aulas. E qualquer coisa que vocês precisarem, mande um CLASAP. Estão estudando lá, não entenderam alguma coisa? Manda um CLASAP, tá bom? Tá bom. Uhum. Tá bom, Sora. Obrigada. Tchau, gente. Vou encerrar, tá? Tá Tá bom. bom. Tchau, Sora. Obrigada. Tchau.